Manhã Diversa de volta, agora são 10 horas e 49 minutos. Ano novo, vida nova, é nessa época que muita gente busca deixar para trás velhos hábitos e começar novos. Dentre eles, o de se exercitar e ter uma vida mais saudável. Atualmente, quase metade da população é sedentária, o que pode levar ao desenvolvimento de várias doenças. E os dados preocupam. De acordo com dados do IBGE, 40,3% dos adultos brasileiros são considerados sedentários, ou seja, não fazem atividades físicas ou praticam menos de 150 minutos por semana, considerando trabalho, lazer e deslocamento para o trabalho. Os dados ainda mostram que as mulheres são a maioria da fatia sedentária, cerca de 47,5%, e os homens 32,1% do total. Quase 60% dos idosos são pouco ativos, sendo a faixa etária mais sedentária. Já os adultos com idades entre 18 e 24 anos apresentam as menores taxas, com apenas 32,8% de inativos. E se você quer deixar o sedentarismo no passado, mas não sabe como encaixar numa rotina de atividade física ali no seu dia a dia corrido, fica com a gente porque a gente conversa agora com a educadora física Monize Gletzel. Bom dia, Monize. Bom dia, bom dia. Bom dia. O clássico, assim, quando a gente fala do dia a dia, é realmente uma rotina muito cheia, né? E você contou pra gente nos bastidores que é mamãe, então Isso. É possível conseguir orquestrar essa rotina, maternidade, trabalho, estudo e atividade física, Monize? Claro que é possível. Não é fácil, né? Mas também não é impossível. Eu costumo falar que a gente precisa, primeiramente, de uma organização. Primeiramente, a gente precisa querer, né? A gente precisa querer se exercitar, sair do sedentarismo. E aí a gente precisa de uma organização, que vem como? Geralmente, vamos colocar assim, no final de semana eu vou me organizar para fazer uma alimentação mais balanceada, uma alimentação mais saudável e se programar para o que a gente vai comer ao longo da semana. Junto com isso vem o exercício físico também. Que horas que eu estou menos atarefada, que horas que eu posso me dedicar um pouquinho mais à prática da atividade física. E também com pequenos gestos, como eu moro no segundo, no terceiro andar, ao invés de pegar um elevador, vamos de escada. Ao invés de eu ir para o serviço de carro, com algum transporte, vamos caminhando. Então, são alternativas que a gente tem para a gente sair desse sedentarismo e para a gente encaixar um pouquinho de atividade física dentro da nossa rotina, né? É muito corrido, eu falo que principalmente para as mulheres, que são mães, que trabalham fora, não é uma coisa fácil, mas a questão da organização é primordial. Quais aí que são os principais benefícios de se encaixar uma atividade física na rotina? Exercício físico eu costumo falar que é mágico, né? É uma magia surreal que acontece na hora. A gente tem efeitos crônicos e efeitos agudos. Deles é a melhora do bom humor, o alívio do estresse, o alívio das dores. A gente costuma falar que no auxílio das AVDs. O que são as AVDs? Atividades de vida diária. Como carregar uma sacola mais pesada, carregar o filho no colo, que de repente, né, lá para os 5, 6 meses ele já está bem mais pesadinho. Evitar dores musculares. A gente conseguir chegar em algum ponto, né, caminhando, sem desequilibrar. Então, esses efeitos de atividade de vida diária, o exercício físico é maravilhoso. Além, é claro, dele auxiliar e tratar doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, cardiopatia. Isso tudo são doenças, né, eu falo do mal do século aí, que veio com a má alimentação, com o sedentarismo. Então, o exercício físico, ele auxilia como tratamento e como prevenção para essas doenças. Isso leva, assim, um quadro de saúde, qualidade de vida e longevidade muito melhor para os indivíduos hoje em dia. E um ponto interessante que você trouxe, Monize, é com relação a essa coisa do uso de carro, de ônibus, né? E muita gente acaba recorrendo, prefere ir a pé, né? Porque às vezes realmente não tem tempo ou por alguma outra razão não está conseguindo fazer exercício físico. As caminhadas, elas realmente substituem outras práticas de exercício físico, assim, né? Ou é mesmo uma compensação de, já que não estou fazendo exercício, no mínimo eu vou caminhar. Como é que funciona essa balança, assim? Eu costumo falar que são coisas diferentes. A atividade física é diferente de exercício físico. A atividade física é qualquer movimento que o corpo gera fora da zona do repouso. Então, você ir caminhando para o trabalho, você ir ao supermercado e carregar uma sacola até chegar em casa, arrumar a casa, varrer, lavar, isso tudo aumenta o seu índice de atividade física. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, eles indicam no mínimo 150 minutos
semanais de atividade física, né, moderada, ou 70 minutos de atividade física vigorosa. Então, você ir caminhando para o trabalho é uma alternativa? Sim, você sai do sedentarismo. Porém, geralmente a gente não está com a roupa mais adequada, a gente está de salto ou de sapato, uma calça jeans, que são coisas que não são tão... não falo benéfico, mas estão indicados para na hora de você praticar o exercício físico. E o que é o exercício físico? O exercício físico é aquele que você você coloca uma roupa adequada para a prática dele, né? E você tem uma orientação. Quantos minutos, a qual frequência cardíaca você vai utilizar, qual tipo de exercício você vai utilizar. Geralmente, esses exercícios são orientados por nós, educadores físicos. E eu costumo falar que hoje, assim, quem prescreve medicação são os médicos. Quem prescreve uma dieta, uma reeducação alimentar são os nutricionistas. Quem prescreve o exercício físico somos nós, os educadores físicos. Isso é muito importante porque o pessoal fala, caminhar 30 minutos. Você sai do sedentarismo, você sai da sua zona de conforto, mas isso não é exercício. Você aumenta o seu grau de atividade física, chegando a sair do sedentarismo, mas não é uma coisa orientada por um profissional. E com o avanço aí da tecnologia, né, muita gente acaba, justamente com essa intenção de se exercitar e de tentar de alguma forma encaixar isso na rotina, se volta para os aplicativos, né, que ajudam com isso, até mesmo vídeos às vezes na internet, enfim. Essa é uma boa opção? Até que ponto isso pode ser uma boa opção e quais os riscos, talvez, desse tipo de prática? Eu costumo falar que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? A gente tem uma coisa chamada individualidade biológica. O que é essa individualidade? Eu preciso de um tipo de tratamento, você precisa de outro, ele de outro. Então, assim, é legal pra gente sair, pra gente se movimentar, se sentir pertencente àquela tribo, principalmente nas redes sociais, né? Mas eu costumo falar, como educadora física, que infelizmente a gente pode ficar aquém de certo, por exemplo, eu contratei uma plataforma e eu tenho um nível 3, eu já sou uma pessoa avançada em exercícios físicos. Então, dependendo do tipo de atividade que eu fizer, eu vou ficar aquém para mim, eu não vou chegar no meu objetivo, apesar de estar fazendo uma atividade. E pode ficar além para outras pessoas, o que causa o risco de contusão, de lesão, e aí é que mora o perigo, né? Eu falo principalmente não só das plataformas, mas dos exercícios online, né? Esses acompanhamentos online que vieram com a pandemia, a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, eu vou tratar de um idoso online, e se ele se desequilibra? Eu tenho que tomar muito cuidado com qual prescrição que eu vou passar, o que é importante para ele naquele momento. Mas é uma forma aí que muitas pessoas aderiram, né? E se deram bem no conforto de casa, até uma forma de praticar algum tipo de exercício. Mas eu recomendo que seja realmente orientado individualmente. E tem quem prefira, Monize, fazer o exercício mais cedo, tem quem só possa fazer às vezes à noite, né, depois do trabalho. Tecnicamente falando, tem algum horário que seja o melhor, o perfeito para se fazer exercício, ou o melhor é fazer exercício? Eu costumo falar que o melhor horário é aquele horário que você pode ir praticar o exercício. Porém, o que acontece? Fisiologicamente, nós temos vários estudos que, dependendo do tipo de exercício, dependendo do objetivo e dependendo do gênero, se é homem ou se é mulher que está praticando, nós temos melhores horários para emagrecimento, para hipertrofia. Só que, assim, isso a gente fala de atleta, de esportes de alto rendimento. Quando a gente fala de meros mortais como nós, eu falo que o importante é você ir. Então, se você pode ir às 6 da manhã, vá às 6 da manhã. Se você pode ir às 6 da tarde, às 8 da noite, meio-dia. O importante é que você pratique exercício físico, saia do sedentarismo para você ter uma melhor saúde, qualidade de vida e longevidade. E voltando um pouquinho naquilo que a gente falou antes, né, que você até mencionou que durante a pandemia cresceu muito essa modalidade remota, né, de atendimento, até mesmo por ser a única opção que muita gente tinha, né? Então, às vezes, a pessoa já fazia acompanhamento com um profissional, né, na academia, entrou na pandemia e continuou fazendo acompanhamento de forma remota. Outras pessoas começaram a se exercitar sozinhas mesmo em casa, né? Enfim, pessoas às vezes compraram equipamentos para fazer ginástica em casa. É muito comum, né, as pessoas terem comprado equipamentos para fazer atividades em casa. E aí eu queria saber quais são as orientações que você dá para quem opta por essa modalidade de fazer em casa. E por orientações eu digo, não é para você passar um treino para a pessoa, obviamente, realmente passar para a pessoa o que ela tem que ter em mente, né? Quais são os pontos que ela tem que levar em conta, os cuidados que ela deve ter desde o momento que ela fala, beleza, eu quero fazer um exercício, mas vou fazer em casa porque vai ser a melhor opção para mim.
fazer exercício, independente de onde e como, é a melhor opção para todo mundo. Porém, eu falo que o principal, procure a ajuda de um profissional. A gente tem tanto personal trainer, a gente tem plataformas, a gente tem um acompanhamento que a gente monta o protocolo do aluno naquele momento e vamos trocando aos poucos. Porque a gente pode utilizar dos aparelhos que a pessoa comprou. É muito, muito interessante porque, assim, quando veio a pandemia, todo mundo quis se exercitar, né? Veio que realmente, né, protege, ela é uma forma de barreira, né, do vírus. E aí a gente começou vendo as pessoas se exercitarem dentro de casa e ao ar livre também, né? As praças ficaram cheias, né? Então, o que acontece? A gente precisa perguntar, passar para essas pessoas o quê? Que elas precisam desse acompanhamento individualizado, buscando a melhor opção, para a gente poder montar esse treino, fazer um protocolo específico para que ela chegue no seu resultado, atinja seu objetivo e com segurança. Isso é muito importante. E aí a gente tem essas orientações todas que são tão importantes porque a gente fala sempre aqui no programa sobre a importância, né, que um estilo de vida saudável tem, e a gente sempre repete isso porque é muito importante. Sempre que a gente recebe algum médico, recebe alguém da área de saúde aqui e pergunta qual que é a prevenção de tal doença, atividade física e boa alimentação são o que eles sempre falam, então tem um motivo para isso. Falando de dia a dia corrido, rotina cheia, uma coisa que acontece muito também, às vezes, é uma má postura, aquela dor muscular, exercício físico e alongamento ajuda nisso também? Com certeza, o exercício físico, vou repetir que é mágico, exercício físico é remédio. Ele auxilia na correção postural, ele auxilia na diminuição de dores. Muita gente, né, hoje em dia trabalhando online, em casa, sentado numa má postura. Aí, assim, a gente indica que as pessoas de 20 em 20 minutos levantem, tomem um copo d'água, façam um alongamento simples, colocar os 2 braços para o alto, dar uma relaxada na cervical. Isso tudo ajuda tanto o rendimento no trabalho, né, quanto o rendimento corporal dessa pessoa ao longo do dia. Então, assim, é super importante, a gente consegue auxiliar, prevenir e tratar doenças e lesões e dores, e é magia. E para quem trabalha com atividades braçais, né, que já requerem um esforço físico, também precisa de uma rotina de exercícios fora do trabalho? Eu acho que esse ponto é um ponto bem crítico, né? Porque a pessoa já se encontra cansada daquela atividade que ela fez, né? Que ela faz diariamente. Então, assim, o primeiro ponto é adequar a alimentação. A ingesta calórica tem que ser muito proporcional ao gasto daquela pessoa, para não gerar um desgaste físico e emocional muito grande. Segundo ponto, exercício físico sempre é bom. Então, eu indico que a pessoa procure fazer alguma coisa que ela goste. Então, eu gosto de jogar bola, eu gosto, alguma coisa que dê prazer, sabe? Que não seja tão maçante quanto às vezes ou ir a uma academia ou praticar algum tipo de outro exercício, mas que ela procure alguma coisa que dê prazer, que seja um lazer para ela e ela não fique sem, né? Então, assim, eu acho isso muito importante. Além, é claro, dessas pessoas que têm essas atividades mais braçais, fazer alongamento, exercícios de relaxamento é primordial. E muitos pais e mães, né, que têm ali as crianças na rotina. Tem algum exercício, Monize, que dá para colocar as crianças para fazer junto, sem que sobrecarregue? Alguma atividade que possa ser feita em família? Dá, isso é muito interessante. Tem vários locais hoje que abordam isso, né? Que a gente, principalmente as mães, que é quem fica com a criança mesmo, tem muito dessa dependência. Com quem que eu vou deixar meu filho? Aonde que eu vou colocar minha criança? Para eu poder, né, praticar algum exercício. O que é muito interessante. Vamos mesclar, fazer atividade junto com a criança, fazer algo lúdico com ela, às vezes andar de bicicleta, às vezes nem é algo que você precisa pagar propriamente dito. Pode ir em algum lugar com a área aberta, vamos andar de bicicleta junto, vamos jogar bola, vamos caminhar ao ar livre. E também tem muitos locais que proporcionam isso. Você pode deixar a criança numa natação, por exemplo, que é um exercício maravilhoso para os bebês a partir de 6 meses, com a autorização do pediatra. E você, enquanto o bebê está ali praticando a natação, você pode fazer um treinamento, um funcional, um HIIT, um electrofitness, porque são treinamentos rápidos, intensos e que geram um resultado muito bacana. Então, assim, mãe, você está dando exemplo para o seu filho, que é também de suma importância para que ele já cresça um adulto entendendo quanto é bom praticar exercício físico, e você também está praticando junto com ele e sendo exemplo e dando exemplo. Isso aí. Quando a gente fala em exercício físico, né, muita gente pensa logo em academia de ginástica, muita gente não gosta e acaba falando,
então eu não vou fazer, porque eu não quero, mas isso é só uma opção, né? Academia de ginástica é muito popular, mas é só uma opção. Então, quais outras atividades aí que você pode dar, né, de sugestão para o pessoal de casa que está querendo aí adquirir o hábito de se exercitar, mas que não se dá muito bem com a academia? Vou dar uma opção boa e falar uma coisa ruim também. A boa notícia é que a gente tem várias opções. Tem beach tênis, tem futebol, tem futevôlei, tem pilates, tem eletrofitness, tem caminhada. Então, assim, tem ginástica artística, tem crossfit, tem várias modalidades que a gente pode participar, que a gente pode praticar, que levam a melhor saúde e qualidade de vida. Porém, eu deixo um adendo aqui para falar que a musculação, o treino de ganho de massa, seja com a musculação ou com a eletrofitness, ele é muito importante, isso ao longo de toda a vida. Porque o ganho de massa não é ficar musculoso, é ter uma composição corporal com um percentual de massa muscular suficiente para que você consiga envelhecer saudavelmente, porque é o músculo que protege nossos ossos, nos protege de lesão, a gente precisa de manter essa massa muscular. Então, para brincar aqui, vamos mesclar. A gente faz 1, 2 dias de treinamento de força e deixa os outros dias para aquilo que a gente ama de paixão. E acho que uma coisa já vai levando a outra, né? Quando a gente vai realmente sentindo esses benefícios e esse efeito mágico, como você falou, né? Que a atividade, a prática, né? O exercício físico tem na nossa vida, acho que uma coisa realmente já vai levando a outra, Com né? certeza. Eu falo que o difícil é começar, o difícil é você ir. Mas como o efeito é tão agudo, às vezes no segundo exercício, quando você está fazendo, você já está mais calmo, você já está ouvindo a música que você gosta. Aí quando você vê, você se entretém naquilo ali e na hora que você sai, é pura felicidade. E quando você tem um objetivo também é bacana, né? Porque tem as atividades realmente que você faz porque você gosta de fazer, então aquilo por si só te gera prazer, mas às vezes você está fazendo uma atividade que a própria atividade em si pode ser que seja um pouco algo que assim, você faz com esforço, mas às vezes você tem um objetivo, né? Seja um objetivo assim de chegar num certo nível de força, ou se você faz, por exemplo, natação, conseguir fazer um certo número de voltas, se você corre, conseguir correr uma certa quilometragem, dá uma satisfação, uma certa né? velocidade, se você dança, enfim, conseguir fazer algum movimento específico. E esses objetivos, né, também podem te impulsionar um pouco, porque às vezes o processo em si é um pouco, você pode, né, às vezes não sentir tanto prazer, assim, que algumas pessoas realmente sentem muito prazer com a atividade física, outras têm um pouco mais de dificuldade, mas ter um objetivo com certeza ajuda, né? Você vê os resultados, né, à medida que você vai progredindo, que você vai vendo que você tá chegando lá, eu tô melhor do que eu tava um mês atrás, e o momento de chegar lá, com certeza, é algo também que ajuda você a manter essa rotina, né? Exatamente, essa meta, eu falo que são metas mensuráveis e alcançáveis, né? Então a gente vai colocando metas de mês em mês, de 2 em 2 meses, e não só estética. A gente tem alunos que chegam, eu não estou dormindo, eu estou estressado. Aí, daí a 2 meses a gente conversa com o aluno, nossa, eu dormi 8 horas, quanto tempo eu não fazia isso? É um dos benefícios que o exercício traz. Então são metas que nós vamos colocando, mensuráveis, e que o aluno sinta isso na própria pele, de dormir melhor, que seja de emagrecer ou de se fortalecer, ou eu falo que os avós aí, agora que eu tô com o neném, os avós, tá tão difícil carregar o benzinho no colo porque eu não tô aguentando. Vamos fazer musculação que você vai conseguir carregar o benzinho no colo. Então, assim, são coisas simples do dia a dia, sabe? Que a gente vai vendo essa progressão, esse degrauzinho que vai subindo e a pessoa vai adquirindo melhor saúde, melhor qualidade de vida, melhor autonomia para praticar as atividades de vida diária. E sem pular etapas também, que é muito importante. Né? Exatamente. Por isso que eu falo que o auxílio de um profissional educador físico é muito, muito importante. A gente não pode tirar um exercício de trás da orelha. Quantas vezes eu recebo, né, no nosso estúdio, porque eu estava fazendo exercício, se fizer errado, fizer numa postura errada, colocar uma sobrecarga, isso vai gerar uma lesão, e aí depois é até pior para você recomeçar o exercício. Você precisa de passar pelo processo de reabilitação, pelo processo de melhorar aquela lesão, aquela musculatura, enfim, para depois voltar a praticar atividade física. Então, assim, eu falo que metas mensuráveis, aquilo que quem não gosta de ganhar? Né? Então, assim, eu quero conseguir carregar meu neto no colo. Na hora que você pega o seu netinho, você não sente mais dor, olha como isso te satisfaz. Eu quero conseguir que seja emagrecer 2 quilos. Na hora que você emagrece 2 quilos naquele mês, te dá mais garra, mais força de vontade, mais ânimo para que você atinja um próximo patamar.
E é claro que a gente sabe que na definição, né, de qual exercício físico fazer é mesmo uma análise individual. Mas tem como a gente falar assim por alto se tem exercícios físicos mais específicos para cada idade? Crianças, idosos, adultos de uma determinada faixa etária? Eu costumo falar, é o que você comentou, né? Exercício físico, o importante é que você pratique exercício físico. Porém, para crianças, eu falo que tem que ser algo lúdico, tem que ser uma brincadeira. A gente faz exercício físico em bebê, para ele acostumar, é um processo, né? Para ele acostumar a engatinhar, para depois ele ter força para poder caminhar, né? E aí, por aí vai. Então, é um processo. Para criança tem que ser algo lúdico, que seja jogar bola, que seja uma atividade artística, que seja virar uma estrela. Não pode ser maçante, porque senão ela vai ver aquilo como uma coisa ruim, alguma coisa que ela não quer. Que seja dançar, que seja balé, que seja o que for. Porém, ela tem que gostar, né? E ela tem que se sentir bem naquilo, né? Então, uma luta também é interessante, que dá muita ideia de controle emocional, controle físico para a criança. Geralmente, os adolescentes, a gente tem aquela pergunta, pode praticar musculação? Não pode praticar musculação? Com o acompanhamento de um profissional, o adolescente pode praticar musculação. Isso não vai gerar que ele seja impedido de crescer, né? É tudo no seu tempo. Ele vai precisar de um fortalecimento muscular, até porque ele passa por aquela fase que fica um pouco desengonçado. Então, assim, e gera também uma aceitação, né, na tribo, no grupo que ele pertence. Para os adultos e para as pessoas idosas, eu aconselho que a pessoa pratique o exercício que ela gosta, que ela faça, incluindo exercícios de força, no mínimo 2 vezes por semana, que seja musculação, que seja electrofitness, que seja um pilates, e ao longo disso ela encaixe exercícios que deem prazer. Uma dança, uma luta, uma yoga para poder relaxar, mas é isso que eu indico aí para cada faixa etária. E qualquer restrição, então, vai vir realmente de uma análise individual, né? Igual a gente falou no caso dos idosos. Se tiver realmente que evitar determinada coisa por uma questão postural e etc., é caso por caso, né? É caso por caso. A gente geralmente pede uma autorização médica, né, de um cardiologista, para que a gente saiba que não só o idoso, mas qualquer pessoa esteja apto a praticar o exercício. E logo depois, caso ele precise de algum ajuste, conversamos com o fisioterapeuta para que a gente trabalhe de maneira integrada, juntas, para nós 3, né, eu falo que é um tripé, os 3 alcancem o melhor rendimento daquele idoso, daquele paciente. E a gente recebeu uma pergunta da Simone, e é o seguinte, ela fala que tem 52 anos, faz musculação 3 vezes por semana e está na menopausa. Então ela quer saber se a musculação é bom aí para ela nesse momento, de que formas que pode ajudar ela aí, principalmente nesse momento da menopausa. É maravilhoso, porque a gente sabe que vou contar um segredo, a partir dos 20 anos a gente já começa a perder massa muscular. Então, assim, e principalmente com a menopausa, com os hormônios, né, que vão mudando ao longo, né, desse processo, a mulher tende a perder ainda mais massa muscular, gera um acúmulo de gordura abdominal. Então, a musculação vai chegar para poder te auxiliar, ganhando mais massa muscular, o que faz o seu metabolismo acelerar, o que te ajuda a diminuir a sua composição corporal de gordura e te gerando, assim, alivia o estresse, alivia aquela tensão e até as sudoreses mesmo, né, que a mulher sente aquelas ondas de calor. Então, assim, continue praticando 3 vezes por semana, se puder pratique 4, 5, acrescente exercício na sua vida que só vai te trazer benefício. Obrigada, viu, Simone, pela participação. E ela comentou aí que ela faz musculação 3 vezes por semana. Tem algum mínimo ideal, assim, de tempo ou de quantidade de exercício para que a gente faça e tenha uma vida saudável, Manise? Não, o exercício físico, hoje em dia, a gente trabalha muito com volume, com intensidade. Então, quanto mais intenso, menos tempo você precisa praticá-lo. Então, às vezes você vem aí num HIIT, que a gente chama de High Intensity Interval Training, que é um treinamento de altíssima intensidade, utilizando o peso do próprio corpo, que dura de 10 a 15 minutos. A gente tem a Electrofitness, que é um treinamento sem sobrecarga, com uma sobrecarga de energia na própria musculatura, que também é um treinamento bem intenso, ele dura em torno de 20 minutos. E temos a musculação, né, clássica, que a gente trabalha em torno de 40, 50 minutos de treinamento e também auxilia no ganho de massa. O que eu falo que é importante é você pesar, né, você dosar esse volume e intensidade para que você não chegue num overtraining e que esse overtraining não te lesione, não te dê cansaço físico, não te dê cansaço mental e que você acaba, ao longo do tempo, você não adere àquele exercício. Você acaba deixando de lado porque você fica cansado. Tudo moderadamente para que você atinja o seu resultado e a constância, né?
Ou seja, com 15 minutos do dia já é possível da pessoa adotar um exercício físico na rotina dela. Sim, 15 minutos e tá tudo certo. É o tempo que você tem, é o mais importante, que você não fique só sentado, esperando aí você ter 1 hora, 1 hora e meia para a prática de atividade. Até porque, meninas, essa questão de hora já acabou, isso já caiu por terra. Hoje em dia a gente entrega um protocolo. Se aquele protocolo vai ser desenvolvido em 30 ou 20 minutos, ou 1 hora ou 1 hora e meia, aí depende do seu nível de condicionamento, depende do seu tempo, depende daquilo que você almeja, depende se você é um atleta ou não. Então, vem aí novamente a individualidade para a gente auxiliar cada um. Isso aí, Manise, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui hoje. Foi um bate-papo super esclarecedor e fica aí a mensagem para o pessoal de casa que quer adquirir aí esse hábito, colocar a atividade física, o exercício físico como uma parte, né, da nossa vida, com todos esses benefícios que ele traz, para a gente ver ali no nosso horário. Com certeza vai ter um tempinho que dá para encaixar alguma atividade, alguma coisa que dá para ser feita e vai trazer só benefícios. Muito obrigada. Com certeza, muito obrigada. Lembre-se que exercício físico é remédio. Isso aí.